que o Cruzeiro está caminhando muito rapidamente em busca desse acesso. Isso. E eu queria começar falando sobre um tema que a gente conversou um pouco mais cedo fora do ar também, queria que o senhor compartilhasse isso, sobre os 4 fatores que classificam o Cruzeiro virtualmente para a Série A, né? Garantem o acesso do Cruzeiro. Queria que o senhor explicasse isso, porque a gente chegou até a ver, né, acho que foi na semana passada, que o percentual no site, no Probabilidades no Futebol do Cruzeiro, de conseguir o acesso, bateu 100%. Mas depois vocês corrigiram lá, porque é 99,999. Isso. Enfim, queria que o senhor explicasse isso, por favor, também. Vamos lá, então. O Cruzeiro já tem, então, ele tem 18 pontos de vantagem do quinto colocado, que é o Londrina. Então, o Cruzeiro, a gente fala que é virtualmente classificado. É igual a probabilidade, assim, você tem a probabilidade de ganhar na Mega Sena. Obviamente, todo mundo tem a probabilidade. Mas você pode ter certeza que se jogar, provavelmente vai perder. Vai ficar a vida inteira jogando e não vai ganhar nunca. Isso é o provável. Recado para o nosso Rafael Arruda da redação, que é a gente, uns 2 anos atrás, a gente fez um jogo com o pessoal da redação. Acho que a gente acertou na quadra, parece. Com R$50 para cada um. Mas enfim, acho que é o mais perto que a gente vai chegar disso aí. É porque é o seguinte, foi uma parte aqui. Se uma pessoa joga na Mega Sena toda semana, toda a vida, todo dia, todo sorteio, ao longo da vida dele pode ganhar 2, 3, 4, 5 vezes. No entanto, a probabilidade dele ganhar somar todas as possibilidades, é menor do que 1 em 10 mil. Então, você jogar a vida inteira. Então, não é algo muito provável, né? Então, é a mesma coisa do Cruzeiro. Só para a gente pontuar aqui sobre a Série B, o Cruzeiro está hoje com 58 pontos, seguido pelo Bahia com 50. Depois vem o Grêmio, terceiro, 47, o Vasco, 45. Aí vem os outros times postulantes que vem. O Londrina, do Adilson Batista, que chegou a tropeçar nessa última rodada, mas estava ali na boca de brigar pelo G4. Londrina com 41, Sport 40, CRB 39, Tombense 39. Tombense também que perdeu um pouco de espaço nessa briga pelo acesso também. Mas então falasse dos 4 fatores que colocam o Cruzeiro como um virtual classificado à Série A em 2023. Então, o primeiro fator importante é o seguinte, que a probabilidade do quinto colocado ter 58 pontos ou menos é muito grande. O próprio Londrina tem rendimento de 51%, de 50%. E, além disso, nos últimos 10 jogos, ele tem um problema um pouquinho melhor, 60%. Então, a probabilidade do quinto colocado Londrina chegar a 58 não é muito baixa. Ou seja, a pontuação que o Cruzeiro já tem. Já tem. Não é isso? Um outro fator também é o seguinte, que é importante. Desculpa, eu coloquei o Cruzeiro com 58, o Cruzeiro tem 59. 59, exatamente. Eu ia até confirmar isso. Bom, então aí então observe que mesmo ele manter nos últimos 10 jogos, ele faz 18 pontos, ele vai a 59. O Cruzeiro já tem. Exatamente. O outro fator também é o seguinte, suponhamos então que o Londrina classifique para a Série A. Então, um dos 4 times que estão na frente vão ficar mais um ano na Série B. Então, temos o Cruzeiro, o Grêmio, o Bahia e o Vasco. Desses 4 times, evidentemente que o Cruzeiro é o que menor tem possibilidade de sair desse grupo. Não é o candidato a sair do grupo, não é o candidato. O candidato é o Vasco para sair. Então, se o Londrina classifica, é muito provável que o Vasco da Gama perca a sua vaga. Então, o primeiro fator é que a projeção para o Londrina é de 58 pontos, do quinto, por exemplo. Isso. O segundo fator é que, se o Londrina conseguir avançar, alguém vai ter que cair. Isso. E a projeção para o Cruzeiro, e muito provavelmente não vai ser o Cruzeiro que vai perder essa vaga. Vai ser o Vasco. É o segundo fator desses 4 fatores do acesso virtual. O terceiro fator é o seguinte, que por pior que o Cruzeiro feche a Série B, por exemplo, ele vai pontuar nesse campeonato nos 10 últimos jogos. O Náutico, por exemplo, que vem numa sequência muito ruim, faz 6, 7, 8 pontos em 10 jogos. O Cruzeiro, pelo investimento, pelo time que tem, pelo que já fez, ele vai fazer essa pontuação, pelo menos essa pontuação. E o terceiro e o quarto fator é o seguinte, o Londrina. O melhor que ele venha fechar a Série B, ele vai perder ponto. Não se espera que ele vai vencer os 10 jogos. Isso aí é algo muito improvável. Então, o Cruzeiro ganhando pontos e o Londrina perdendo pontos, o Cruzeiro já está na Série A no ano que vem, com certeza. Por isso aquela questão, né, do 100% terem aparecido ali, porque isso
É uma diferença numa casa decimal lá exato. Longe, né? Porque o que ocorre? Se a gente faz 2 simulações, 2 amostragens, elas não dão o mesmo resultado. Elas dão um resultado que difere na terceira, quarta casa decimal. E no caso do Cruzeiro, ele tinha empatado com o Sampaio Corrêa e faltavam alguns jogos, 2 jogos. Acho que o Vasco faltava enfrentar o Guarani. E naquele momento eu fiz a simulação e deu 99,9996, que com 3 casas decimais passa para 100. Então arredondou para 100. Esse foi o erro. Não foi o erro, não foi o programa, a gente calcula desse jeito. Então, depois disso, eu fiz com 5 casas decimais para evitar esse problema. Então, hoje, se a probabilidade do Cruzeiro não classificar for menor, né, de 1 em 1 milhão, o site vai dar como 0. Antes era 1 em 100 mil. Tudo menor que 1 em 100 mil fala como 0. Agora não. Agora tem que ser menor que 1 em 1 milhão para dar 0. Ô, professor, mas vamos trazer para a prática. Pergunta que está todo mundo fazendo, que está todo mundo doido para que chegue logo, assim, o torcedor do Cruzeiro, né? Claro. Certo. Quando que o Cruzeiro vai subir? Assim, claro que não dá para responder isso. Quando vai subir, mas matematicamente. A partir de quando o Cruzeiro pode subir e quando é mais provável que o Cruzeiro suba? Então, beleza. Então, assim, até a rodada número 30, é impossível o Cruzeiro garantir o acesso na rodada número 30. Por qual motivo? Ele tem 59 pontos, faltando, então, mais 2 jogos, ele faria, então, 65 pontos. E se o Londrina, que não enfrenta nenhum dos adversários, perder os 2 próximos jogos, fica em 41, então ele teria, então, 24 pontos de diferença. O Cruzeiro teria 19 vitórias e o Londrina teria 11 vitórias. Mas faltaria 11 jogos. Então, faltaria 8 jogos. Então, ainda assim era possível, então, o Londrina vencer os 8 jogos, chegaria a 65 e teria 19 vitórias. Teria que tirar o saldo de gols, que é em torno de 20 gols de diferença. É a mesma possibilidade de eu ganhar na Mega Sena. Por aí. Então, na rodada 30 é impossível. Na rodada 30, só para a gente situar aqui o torcedor do Cruzeiro, é o jogo do Cruzeiro contra o CRB em Alagoas. Então, nesse jogo, a chance que já existiu, não é isso? Já existiu. A chance agora, então, é 0 diante desse empate do Cruzeiro com o Criciúma. Chance 0 de o Cruzeiro conseguir o acesso nesse jogo. A partir da 31ª rodada, que é o jogo com o Vasco, essa chance de subir matematicamente volta a existir. Então, por exemplo, na rodada 31, ele tem 10,8% de chance de garantir o acesso. Então, 1 em 10. É a chance precisa ganhar de todo mundo e torcer por derrotas rivais, né? Até um desempenho mais plausível. 10% é uma coisa plausível. Na 32, esse número chega a 43%. Então, 43% é próximo de 50%. Então, ficaria no cara ou coroa. Tá, então, só para o torcedor do Cruzeiro ter essa noção. Então, na 32ª rodada, Ponte Preta e Cruzeiro em Campinas. Isso. É um jogo que já existe uma probabilidade de 43% do acesso. É quase o cara coroa. O cara ou coroa. É o sim ou não. É o sim ou não. É o cara ou coroa. A sorte, né? Aquela sorte lançada. É o para ou ímpar. Isso. E na rodada 33 já Cruzeiro e Ituano. 80%. Então, provavelmente, diante desse cenário atual, o jogo do acesso tende a ser na rodada 33 contra o Ituano. É o mais provável. É claro no Mineirão. Se o Cruzeiro continuar ganhando e o Londrina continuar tropeçando, esses números vão mudar um pouquinho. Hoje, seria 32 ou 33. Seria a rodada do acesso. Então, essa data aí já está na cabeça. Deixa eu só verificar aqui a data. Que é Cruzeiro e Ituano. 33ª rodada, um pouco mais de 80% de chance de subir. Que é no dia 4 de outubro. É o dia do... Esse aí é muito... você pode... Isso, 80% é dia de São Francisco, viu? É o dia lá da aposta que você pode garantir que vai ter... São Francisco de Assis, é o dia 4 de outubro, se não me engano. Uma terça-feira no Mineirão. Isso, é o jogo de 21h30, um jogo noturno aí no meio de semana. Aí, beleza, esse é o cenário mais provável para o acesso Cruzeiro e Ituano. Agora, e a possibilidade de confirmação do título da Série B, que é outro objetivo que o Cruzeiro do Paulo Pesolano também tem nesse campeonato. Hoje a possibilidade de título do Cruzeiro, deixa eu só verificar aqui. 95,1%.
Isso, 95,1. Qual que é a chance de o Cruzeiro, a partir desse jogo aí contra o Ituano, de conseguir o título, professor? Muito bom. Então, o Cruzeiro, ele pode ser campeão ainda na rodada 32, só que interessante. Ele tem uma probabilidade muito pequena, assim, 0,01%. Então, muito pouco provável que vá ser campeão na 32. Mas observe, na rodada 30, sobe para 4% na probabilidade na rodada 33, 17% na 34 e chega na rodada 35 com 42%. Então, na rodada 35, para situar o torcedor, que é o dia do provável título do Cruzeiro... Possível, né? 43 é no Caro Coroa. O Caro Coroa é o jogo já fora de casa também, Vila Nova e Cruzeiro em Goiânia, pela 35ª rodada. É o dia do provável título, segundo o professor Gilcione. E na 36ª rodada, que é o jogo contra o Guarani, em casa... 70%. 70% de chance. É o maior percentual é nessa rodada aí? Não, vai só aumentando. Vai só aumentando. Só aumentando. Na rodada, por exemplo, 38, ele tem 95% sim, de ser campeão. De ser campeão. Na 37ª, que é o jogo com o Novo Horizontino, qual a possibilidade de título? 86%. 86%. E contra o CSA na última rodada, aí não tem como falhar. 95%. 95%. Que é aquele percentual. A gente não pode falar 100%, porque existe ainda a chance dos outros times também de brigarem pelo título. Essa probabilidade é de ser campeão. Sim. Obviamente. Tá. É a possibilidade que o Cruzeiro tem, hoje estimada, de 95%. Professor, e buscando assim os outros também, né? Que tem muita gente grande disputando esse acesso, né, à Série A. Queria que o senhor falasse, por favor, do cenário para as outras equipes. Para aí, Bahia, né? Bahia, Grêmio, Vasco, né? Sport também, que tem... também que ainda sonham com o título. Sport também. Eu acho o seguinte, assim, eu sei que a probabilidade, números assim, você pode me lembrar um pouquinho, mas bem provavelmente, assim, esse G4 da Série B tem 3 times já garantidos. Embora eles sejam, assim, eu vou dizer assim, que é o Cruzeiro, que é o Grêmio, que é o Bahia. O Vasco da Gama é um time que eu acho que ele está, assim, no momento... mais ameaçado. De instabilidade. Mudou o técnico, não consegue vencer. Então, esses times, por exemplo, então eu falo, não sei o certo que o Cruzeiro... Eu estou com ele aqui, deixa eu ajudar o senhor. Cruzeiro 99,9%, enfim. Isso. Bahia 96,4%, Grêmio 83%, Vasco 58,4%. Então já tem uma distância considerável entre o Vasco em relação aos 3. Isso. Depois o Londrina tem 18,6%, Sport 11,7%, Tombense 9% e CRB 7%. Chance de acesso. Então observe, o Vasco da Gama está próximo do Caro Coroa. Ele está próximo do Caro Coroa, assim, tá próximo da... Então, assim, ele tá flertando muito com o perigo. Então, por esse motivo, assim, um time com 96%, que é o Bahia, que é o Bahia, né? Ele tem, com certeza, assim, ele está no mesmo, ele está assim, bem encaminhado o acesso à Série A. Agora, o Grêmio também está um pouco abaixo, mas está bem melhor do que o Vasco. Agora, a possibilidade do Cruzeiro perder o título esse ano. Por exemplo, a gente está falando de possibilidade do Cruzeiro conseguir acesso na rodada X, a partir da 32ª rodada, é mais factível. A possibilidade de o Cruzeiro ser campeão, que é uma possibilidade de 95,1%. Agora, a possibilidade de o Cruzeiro perder esse título é mínima diante da campanha que o Cruzeiro vem fazendo e dessa regularidade que ele teve até aqui na Série B? Com certeza. O Cruzeiro ele tem 5% de chance de não ser campeão, ou seja, ele tem um histórico, ele é um mandante muito bom. Então, na verdade... para o Cruzeiro assim não ser o campeão, ele tem que mudar, tem que ser um outro Brasileirão faltando 10 jogos para ele. Ele tem que perder. Então, esse é muito pouco provável, porque ele em casa, com a torcida, é muito difícil um time não ter vontade de ganhar. Então, por isso que o Cruzeiro é muito difícil ele não ser o campeão. O senhor tem um estudo aí, especificamente sobre o Cruzeiro, certo, que fala da possível pontuação de título do Cruzeiro e da possível pontuação final do Cruzeiro. Exatamente. São duas coisas diferentes. Certo. Mas o que o senhor concluiu aí com esse estudo nesses dois cenários? Então, o Cruzeiro, por exemplo, ele tem lá 56% de ter 74 pontos ou menos.
E tem, então, assim, 50%, 46% de ter essa pontuação. Então, a pontuação do Cruzeiro, que mira os 50%, que é o cara ou coroa, seria 74 pontos, se o Cruzeiro mantiver essa tendência. Então, a pontuação do Cruzeiro vai ser em torno dessa pontuação, 74 pontos. E essa pontuação, ele já tem 98,8% de chance de ser campeão. Se ele terminar com a pontuação com 74 pontos, 98,8% de ser campeão. Ou seja, é muito improvável que ele não vai ser o campeão. Então, se ele chegar... A gente tem que levar em consideração aqui que o Bahia, para chegar a 74 pontos, tem que fazer mais 24 pontos. É isso? O Bahia, que nesse momento está com 50 pontos. Precisa vencer 8 jogos. Vencer 8 jogos dessa reta final de mais 10 jogos. 10 jogos. E você, por exemplo, o melhor time dos últimos 10 jogos, por incrível que pareça, me parece que é o Londrina, o Ituano e o Cruzeiro. Tem 18 pontos. O Cruzeiro está, então, a 15 pontos de atingir esses 74 pontos. Exatamente. E 15 pontos no universo aí de 10 jogos, ele tem 50%. É o cara coroa. É o cara coroa. Então, exatamente, é isso mesmo, o cara coroa. Então, o Cruzeiro, assim, na verdade, então, qual é a pontuação que eu vou estimar do Cruzeiro? Em torno de 74, 76 pontos é que ele vai ficar. E chegando nessa pontuação, ou seja, se o Cruzeiro chegar a 81 pontos, é 100% de chance de título. Assim, porque o Bahia teria que ele vencer os 10 jogos, né? O Bahia chegava a 80 pontos, se ele chegar a 81, ele é campeão, não tem o que fazer. Então, e é muito... assim, se você pensar bem, o Cruzeiro, nesse campeonato Série B, ele tem uma gordura do segundo colocado, uma gordura do quinto colocado, ou seja, o Cruzeiro vai ser o campeão e vai classificar. É só assim, é a normalidade. É normal, o que aconteceu hoje, você vai projetar, é o normal que isso aconteça. Mesmo que haja uma acomodação nessa reta final, pelo fato de o Cruzeiro ser o virtual campeão já. Sim. Né? Mesmo com um natural relaxamento do time. Eu acho desgaste também. Acho desgaste. O time assim, joga muito assim, sempre no limite físico, então tem o desgaste. Isso é natural. Agora, o senhor falava que para o quinto colocado atingir 58 pontos era muito improvável, né? Porque o Cruzeiro já está com 59. A pontuação até o quarto colocado, estimada, qual que é a mais provável para a linha de corte aí do G4? Não, eu acho o seguinte, assim, o quarto colocado é aquele negócio, 62, 63 pontos. Essa vai ser a pontuação do quarto colocado, 61, 62, do quarto. O terceiro, o quinto fica um pouquinho abaixo. Historicamente é assim, né? O time que conseguiu o acesso com menor pontuação na Série B com 20 clubes em pontos corridos foi o Vitória de 2007, se eu não me engano, que foram 59 pontos, os mesmos 59 do Cruzeiro atualmente. Já teve time que conseguiu com 60, 61, exatamente. A partir daí o percentual só aumenta. Né? E o maior foi em 2002, com 71 pontos, me parece. Um time com 71. Foi uma temporada em que todo mundo... E se eu não me engano, o quinto também teve 71 pontos e não conseguiu subir. É algo raro.